Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje vai ser um vídeo super prático que eu quero mostrar para vocês como eu organizo o layout dos meus formulários e vai ser muito útil para você se você tem alguma dificuldade ou se você não tem dificuldade e quer melhorar a forma que você organiza os seus formulários. Com certeza esse vídeo vai te ajudar bastante. Teve um tempo no passado, não sei se vocês participaram dessa época, provavelmente não, que se organizava o formulário, fazia layout de formulário com tabelas. Então você usava TR, TD, call span, row span, ia fazendo toda esse uso de tabela que não faz sentido usar tabela para a parte de layout, já que as tags do HTML têm uma semântica por trás, tem um significado, tem um propósito. Quando você cria uma tabela, é para renderizar uma tabela e não o layout de um formulário. Então se fazia isso porque na época o CSS era muito mais limitado, mas hoje nós temos ferramentas maravilhosas como é o CSS Grid, que eu vou mostrar para vocês hoje no vídeo. Já migrando aqui para a tela para compartilhar com vocês, eu vou usar nesse vídeo React, vou usar nesse vídeo Tailwind CSS, até porque eu tenho usado Tailwind CSS em todos os meus projetos, então fica mais fácil aqui de fazer com ele. E se você não conhece o Tailwind CSS, tá perdendo tempo, e deixa aí nos comentários: Léo, nunca ouvi falar, não tenho usado o Tailwind CSS, faz aí um vídeo dando um aulão sobre Tailwind CSS. Se tiver aí comentário e se vocês realmente quiserem, é possível que eu libere um conteúdo só sobre Tailwind CSS. Então, eu tenho aqui um formulário que ainda não está organizado. Nessa aula eu não vou codificar tanto, eu vou explicar um código que eu já fiz, que está aqui disponível, e esse código estará na descrição aí do vídeo, não o código, mas o link para o GitHub para que vocês possam baixar e eventualmente estudar com mais calma em casa. Então vamos lá. Nós temos aqui um projeto super simples, eu vou explicar para vocês qual é a lógica do projeto. Deixa eu fechar aqui esses arquivos e eu vou mostrar. Basicamente nós temos uma pasta chamada Pages e eu tenho aqui a parte configurada do Tailwind CSS, eu vou já mostrar um pouquinho da configuração. Nós temos o arquivo index, que chama o arquivo app. Aqui o nosso arquivo app, ele é basicamente uma página que tem um page title, que é exatamente esse formulário e o subtítulo aqui, e nós temos vários inputs, né, que são inputs fake, ainda não estão funcionando, só para mostrar para vocês aqui alguns inputs e como é que a gente pode organizar ele. O componente que eu quero mostrar para vocês é o componente que está dentro de layout. Aqui, form só tem um input, layout tem a página, né, o page title e o row. Esse componente row é que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, primeiro eu vou usar ele e depois eu explico a parte de como ele foi feito internamente, que é super simples. Então, basicamente, eu organizo os meus formulários em linhas. Então, eu vou importar aqui o componente row. Deixa eu ver se ele já importou. Importou. E eu vou colocar, por exemplo, o código e o nome para eles participarem de uma mesma linha. Colocando os dois inputs dentro da mesma linha, ele ainda vai colocar um embaixo do outro, mas eu posso chegar aqui e colocar o atributo call de coluna e digo que essa linha vai ter duas colunas. E aí você vai ver que ele vai colocar uma coluna do lado da outra. A mesma coisa eu posso usar aqui o row novamente. Deixa eu colocar aqui, row. E eu vou colocar agora 3 elementos dentro dele. Vou colocar call para ser 3 e vou colocar aqui mais um outro componente row e vou colocar apenas um input dentro. Ponto. Agora eu tenho 3 linhas, um com 2 colunas, 3 colunas e uma única coluna. Eu posso muito bem pegar esse outro input e jogar aqui para cima. Se eu colocar 3 colunas, o que vai acontecer é que ele coloca 1, 2, 3 e vai quebrando para a coluna de baixo. Mas se eu vier aqui e colocar 4, salvando, agora nós temos os 4 inputs dentro de uma mesma coluna. Legal, fazendo isso, se eu tentar mostrar para vocês aqui a parte de responsividade, ele não está muito legal porque ele continua com 2 colunas e 4 colunas, independente do tipo de dispositivo. E vai chegar um momento que não vai ficar legal a visualização. O que é que eu posso fazer? Para isso, eu criei
alguns, né, usei os prefixos, né, dos dispositivos do Tailwind, que é o XS, SM, MD, GL, não, LG, XL, 2XL e tal, e nós temos essas propriedades aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que em dispositivo grande ele ocupe 4 colunas. Então, dispositivo grande e acima de grande, 4 colunas. Dispositivo médio, quero que ocupe 2 colunas e o padrão vai ser uma. Se ele chegar no celular, então ele vai ocupar apenas uma única coluna. Então, dessa forma, se a gente olhar aqui agora, ó, no momento que eu for diminuindo, vai chegar um momento que ele vai ocupar 2 colunas e automaticamente ele já vai para de baixo. E se eu diminuir ainda mais, ele vai ocupar apenas uma única coluna. A mesma coisa eu posso fazer para esse de cima. Então, por padrão, uma coluna. Se for a partir de MD em diante, ele vai ocupar 2. Então, se for MD, Large, né, LG, XL, qualquer coisa para cima, ele vai usar isso aqui como padrão. Não precisa ficar repetindo para todos os dispositivos, basta colocar para um menor que os de cima automaticamente vão ser aplicados. Então, se eu vier para cá, quando chegar no dispositivo médio, automaticamente ele já coloca 2 colunas e no caso da linha de baixo, 4 colunas. Como foi que eu fiz esse componente super simples e que tem me ajudado bastante no layout das aplicações? Então, só passando rapidamente aqui, ó, o componente Page, ele é super simples, basicamente ele é um componente Flex Call, que eu justifiquei todo mundo no centro, né? Tanto no eixo principal como no eixo cruzado. Coloquei aqui que o tamanho da tela vai ocupar a tela inteira. Coloquei um background e um texto. E disse que o tamanho máximo do que seria a parte do conteúdo, né? Onde eu vou colocar os filhos, é 1200 pixels, simples. Defini aqui um componente chamado Page Title, que basicamente ele também é um flex call, tem uma margem embaixo e define a cor tanto do título principal como do título secundário, que é opcional, então se ele não tiver renderizado, ele simplesmente não renderiza, né? Se ele não for passado via propriedade, ele não renderiza aqui embaixo. Lembrando que eu estou usando TypeScript, então eu defino uma interface das minhas propriedades e assim eu consigo ter code complete na hora de definir as propriedades dos meus componentes. E o componente principal é o componente Row. E é esse componente que eu quero explicar para vocês agora. Basicamente, eu estou usando o CSS Grid a partir do Tailwind, né, que já tem essas classes, né? O Tailwind, ele nos ajuda a compor o nosso layout a partir de composição de pequenas classes. Então, ele define várias classes e a gente vai usando essas classes do Tailwind. Então aqui eu coloquei que eu vou usar o grid CSS nessa div, ou seja, eu vou passar aqui os componentes filhos dentro dessa div que está usando o CSS grid. Aqui eu vou definir grid call e a partir da propriedade coluna ele vai definir quantas colunas tem por padrão. Caso você não passe, ele vai assumir uma coluna. Então nesse caso aqui, ó, a gente não precisa colocar uma coluna aqui, porque é o padrão, que seria para celular, e eu também não preciso passar uma coluna aqui. Então, bastaria eu dizer quantas colunas ele vai ter no dispositivo médio para cima e quantas colunas, ó, médio para cima e grande para cima. Então, isso aqui vai funcionar da mesma forma, ó, dando um refresh aqui. Se eu for diminuindo aqui o browser, você vai ver que ele vai ficar depois com 2 colunas e finalmente com uma coluna só. Tá? Voltando para o código. Então, dentro de row, nós temos aqui essa propriedade no space, que significa que se você colocar no space, ele não vai aplicar nenhum espaço no eixo X, nem no eixo Y, e também não vai colocar nenhuma margem embaixo. Eu poderia até separar essa questão da margem e do gap para ficar mais flexível, mas eu coloquei numa propriedade só. Então, aqui eu posso simplesmente colocar no space, que você vai ver que os componentes vão ficar grudados, ó, um do lado do outro. Mas, colocando aqui um espaço padrão, já facilita, não preciso me preocupar em relação a colocar padding diretamente nos inputs. Padding não, né? Seria margem no caso aqui. Então, vamos lá. A partir daí, você tem esses prefixos dos componentes, né? Do tamanho dos dispositivos, que vem lá desde o Bootstrap, né? Você tem componente celular, componentes pequenos, médios, grandes, extra grandes, double extra grande, né, que é esse
2XL. Então você tem lá os prefixos dos tamanhos dos dispositivos dentro da documentação do Tailwind. Basicamente o que eu fui fazendo foi definindo aqui de acordo com as propriedades passadas. Claro que se essa propriedade não for passada, ele simplesmente não renderiza nada. Ele vai fazendo isso, não renderiza nada. E no final ele vai gerar aqui várias classes de acordo com aquilo que eu passei nos parâmetros. Então, se eu vier aqui e colocando aqui para inspecionar, só para a gente ver como é que fica o resultado, ó, aqui nós temos o input, mas em cima nós temos exatamente essa div que foi gerada com o grid. Grid call 1, aí tem o gap e a margem bottom, né? Margem bottom 3, e aqui eu só tenho o MD2. Esse undefined que veio para cá foi exatamente desse class name aqui que eu posso, caso ele não esteja definido, passar uma string vazia, tá? E aí ele não vai mais ter esse undefined. Então eu coloquei aqui, grid call 1 por padrão, os espaços e tal. O outro, deixa eu procurar aqui o outro embaixo, deixa eu fechar isso aqui. O outro é aqui ele, MD call 2, LG grid call 4, e assim ele vai montando e de acordo com o tamanho aqui do dispositivo, ele vai ocupando mais ou menos colunas. Espero que tenha ficado claro para vocês esse exemplo. Lembrando que na descrição tem um link do repositório do YouTube lá, que eu coloquei lá no GitHub, um repositório só de projetos do YouTube, e eu vou já subir esse projeto, eu ainda não subi, mas ele está prontinho aqui para eu fazer o commit. Deixa eu só trocar aqui a câmera. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro esse exemplo de como você pode organizar os seus projetos, os seus formulários, melhor dizendo, usando CSS Grid a partir de um componente que encapsula essa lógica de quantas colunas ele vai colocar de acordo com o dispositivo. Se você tiver alguma dificuldade em relação a React, a Tailwind CSS, quiser mais detalhes e quiser, por exemplo, um aulão de Tailwind CSS, que para mim tem sido dispensável, tenho gostado muito, tem ficado até estranho usar CSS puro depois que eu adotei o Tailwind dentro dos meus projetos, então deixa aí no comentário, pede aí algum conteúdo para a gente produzir aqui no canal da Coder, que em breve a gente vem com mais vídeos para vocês. Então se chegou até aqui, curte, deixa o like, compartilhe com seus amigos, coloca um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.